Olá, meu nome é Daniela Andrade, eu sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E hoje eu quero falar com vocês aqui no canal que a enxaqueca é uma condição muito chata, incômoda e que piora muito a nossa qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas hoje eu tô aqui para passar 3 exercícios para vocês, com o auxílio de uma toalha e uso das suas mãos, para você aliviar os sintomas da enxaqueca, melhorar essa condição aí. Vamos lá? Lembrando então que como a enxaqueca é uma dor de cabeça, às vezes provoca aquela áurea ou não, né? Seguida daquela áurea ou não, aquela aura que é aquela sensação de flashes, luzes em zigue-zague. Quando esses sintomas começam a aparecer, essa fotofobia, né, essa sensação de que a luz muito forte incomoda, o som muito alto incomoda, quando você já começar a sentir esses sintomas, que eles anunciam a chegada de uma crise de enxaqueca, você já pode colocar esses exercícios em prática, tá? É interessante que no momento da enxaqueca, né, a gente descanse, relaxe, fique ali sossegado, né, tentando esperar com que essa crise passe, com certeza. Mas se você conseguir perceber que esses sintomas estão chegando, esses exercícios podem te ajudar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso falar para vocês então é que essa musculatura do trapézio, da cervical e da escápula, elas influenciam muito na posição do nosso pescoço, podem contribuir para o acentuamento da dor da enxaqueca, tá? Existem muitas dores de cabeça que elas têm origem cervicais, origem na estrutura da cervical, no comprometimento ali, no fechamento de alguma vértebra, uma falta de mobilidade, que às vezes acaba comprimindo algum nervo e gerando, refletindo uma dor de cabeça, uma dor de estômago, enfim. Então a ideia desses exercícios é justamente liberar essa região, ok? Para que se tenha alguma forma, né, de amenizar por conta dessas condições, isso aconteça. Vamos lá? Então primeiro eu vou pedir para você se deitar e aí eu fiz um rolinho aqui com uma toalha, tá? Esse rolinho nós vamos colocar na região da curva da nossa cervical. Eu coloquei uma toalha de rosto mesmo para não ficar tão alta esse rolo, tá? E aí vocês vão deitar com essa região aqui, ó, da curvatura colocada aqui, ó, bem nessa curva, tá? Primeira coisa que vocês vão pensar em fazer é relaxar a musculatura e fazer um deslizamento na sua face. Então você pode usar alguns pontinhos aqui. Um dos primeiros que eu gosto bastante de massagear é na região do nosso masseter. Então você vai utilizar esse ângulo do nosso queixo para encontrar esse músculo. Então bem nesse ângulo aqui, bem na esquina, sabe? Então você vai fazer movimentos circulares. Pode usar 3, 4 deles aí para fazer um movimento de círculo na sua bochecha. Evita nesse momento pressionar demais, tá? Aqui a ideia é mais soltar e liberar essa musculatura, ok? Então o primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício de relaxamento dessa região. E uma coisa que você pode associar esse movimento, esse exercício, é um movimento da abertura da nossa boca. A gente sabe que a cervical alta, que é as primeiras vértebras, o atlas e o axis ali, elas estão diretamente ligadas com a abertura da nossa, abertura e fechamento da nossa TM, que é essa articulação temporomandibular. Então, às vezes pode estar ficando mais limitada também o movimento da TM. Enfim, elas estão interligadas e uma pode provocar dor na outra. Então, a ideia aqui, ó, eu não vou estar falando, vou mostrar para vocês, tá? Ó. Então repara que no começo eu fiz alguns movimentos enquanto eu abria e fechava a boca mais rápido e depois eu acompanhei os movimentos de deslizamento no meu masseter junto com a abertura. Então enquanto eu abria, eu deslizava. Ok? Isso pode te trazer bastante sensação de alívio, inclusive quando você nem estiver percebendo
que está chegando essa crise. Às vezes a gente já tem essa região mais tensionada, essa mordida mais apertada, ok? O segundo exercício, então, nós vamos fazer para a região da cervical. Deixe seus braços bem relaxados. Nós vamos fazer o movimento do queixo, tá? Vou pedir para você trazer o queixo para dentro, como se a gente quisesse formar, ó, um papinho. E aí, como se o nosso pescoço fosse querer pressionar levemente a região do rolinho de toalha que nós fizemos aqui, tá? Então, ó, você sai da sua posição original, deslizou para dentro e retorna. Desliza para dentro e retorna. Aqui vale também a gente identificar uma coisa muito legal. Antes de colocar o rolinho, quando você deitar, percebe se você vai estar mais assim, se você tem facilidade e uma curva muito aberta, aqui ó, vou passar minha mão aqui do outro lado, ou se você já tem o pescoço mais tenso, que a sua já deixa essa curva diminuída e a sua nuca já fica muito perto do chão. Por que eu digo? Porque aí você vai explorar melhor o movimento que está te faltando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem essa projeção do queixo mais para frente. A minha curva tem uma tendência a ser mais alta. Então, eu faria esse exercício explorando ainda mais esse movimento de trazer o queixo para dentro, diminuindo esse espaço, certo? Se eu fosse uma pessoa mais retificada, eu exploraria mais esse movimento de levantar o meu queixo. Então aí você pode explorar isso enquanto você faz essa massagem com um rolinho ali na nuca, tá? Então ele fez um relevo e você vai massagear. Você pode repetir de 5, 6 vezes, por 5 a 6 vezes, tá? Eu não gosto de fazer tantos movimentos tão rápidos aqui e nem por muito tempo, então 10, 12 repetições, tá? Porque essa região vai estar mais sensível. Então eu reduzi aqui as repetições e aumentei o número de séries para não ficar tão provocativo, tá? Então esse seria um movimento que você vai fazendo, a protração e a retração das escápulas, ok? Um outro movimento que você pode fazer aqui também é o de rotação cervical. Então, ó, você vai ganhar mobilidade na sua cervical. São movimentos simples, movimentos que todos nós fazemos durante o dia, mas que geralmente eles ficam muito limitados quando nós estamos com essa sensação de travamento, de dor de cabeça, de enxaqueca. Inclusive, você pode fazer apenas se tiver com dor de cabeça, que se a sua origem dessa dor de cabeça for na cervical, vai te ajudar bastante. Aqui é interessante a gente explorar um pouquinho mais o movimento, porque durante o dia a gente faz rotações muito curtas. Então é importante explorar a ADM completa. Então eu vou tentar levar o meu queixo aqui na direção do chão. Vou rotacionar, retorno. Aqui eu vou ficar de costas para vocês, mas também estou fazendo a mesma coisa. Vocês provavelmente estão vendo que minha musculatura está sendo alongada aqui. E por último, eu gosto de fazer esses exercícios no chão, porque eu solto o peso do meu corpo no chão, dos meus braços no chão e também da minha cervical. Todos esses exercícios podem sim ser feitos em pé, tá bom? E por último, como um bônus para vocês, usa a ponta dos seus dedos aí, coloca no meio do couro cabeludo e vai fazendo esse movimento de massageamento. Então, esse movimento, ó, de mobilização, principalmente nessa região anterior, como se fosse uma tiara em você aqui, ó, acima dos ouvidos aqui nessa região. Porque a gente tem alguns músculos também super importantes nessa parte do crânio que podem estar tensionados. Então você abre os seus dedos, coloca a sua mão ali e mobiliza o tecido. Não é esfregar o shampoo no couro cabeludo. Fixa seu dedo e mobiliza o tecido, tá? Então você pode fazer círculos, inverter o sentido desses círculos, subir e descer esses movimentos, sempre pensando numa velocidade menor, ok? Então, em relação aos nossos exercícios para enxaqueca, seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo que a minha voz ficou até mais leve, né? De tanto que esses exercícios relaxam, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos nossos comentários que nós vamos ter o prazer de responder vocês.
Aproveite e siga o nosso canal e explorem todos os conteúdos que temos aqui para vocês. Até a próxima!